E aí, pessoal do Financeiro Desafiador, tudo tranquilo? Então, como a gente colocou uma nova série para você organizar suas finanças, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazer para você de uma maneira muito simples, para você que quer mudar de vida, mudar a sua realidade, ganha pouco e não consegue guardar um pouquinho, poupar um pouco, ou até mesmo fazer uma reserva para caso tenha uma emergência. E nessa série de vídeos nós vamos ajudar você a organizar suas finanças, que não importa a quantidade que você ganha, mas importa como você usa o seu dinheiro. Muito que há um livro, Psicologia Financeira, ele vai do Morgan Housel, que ele diz que dinheiro é muito mais por atitude do que quanto ganha. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós brasileiros, temos uma mania de gastar mais do que ganhamos. Então, se eu ganho lá R$2.000, R$2.500, ou um salário mínimo que seja R$1.512, eu gasto 3.000. E aí fica muito difícil, porque aí minha dívida só vai aumentar. Mas eu quero trazer para vocês aqui algumas dicas hoje, para você começar a colocar em prática. E aí você me diz, me dá um feedback, se está dando certo para você ou não. Porque para mim está dando certo. Para mim começou a dar certo. Eu sempre fui uma pessoa muito mal organizada com finanças. Passei a estudar finanças e vi vi que mexer, trabalhar com o dinheiro é mais uma atitude, é mais o comportamento da pessoa do que ganhar muito ou ganhar pouco. Então vamos lá. Os 3 erros comuns de toda pessoa brasileira é ela fazer algumas atitudes em que não consegue mesmo organizar a finança, porque ela não sabe nem com que gasta o dinheiro que ela ganha. Então eu gostaria de deixar aqui 3 erros para você que está aqui me assistindo, poder começar a colocar em prática. São atitudes pequenas que lá na frente vai fazer um resultado muito grande na sua vida. Um deles é a falta de anotação. Nós não anotamos os valores que nós temos que pagar de conta. Por exemplo, a água, a luz, a internet, o gasto com o mercado, a alimentação, compras, saúde, plano de saúde e outras despesas mais. E isso acarreta num problema sério, porque quando você não anota o que gasta, você basicamente chega em algum momento que você não vai lembrar de alguma despesa. E aí você acaba fazendo uma nova, sem pensar que você tinha ali aquela outra que ficou para trás. E aí, quando você se dá por ver, você está com 100 para pagar 200. Então, é algo importante anotar as despesas. Tudo. Se eu vou ao mercado, vou comprar algo, uma verdura, algo para o almoço, por exemplo, eu preciso anotar que eu tive aquele gasto. Porque lá na frente ele vai dar um déficit, ele vai dar ele vai faltar. Outra coisa é os impulsos por compra. Porque se eu anoto, eu tenho a consciência de que eu já gastei tanto. Então eu não vou fazer compras. Mas quando eu não anoto, eu começo a ter algumas compras. Eu vou lá, vou olhar em algum site, alguma coisa que eu estou precisando, e aí eu vejo outra coisa e vou e compro. As compras impulsivas, nós temos que ter uma base financeira sólida. E a maneira de termos uma base financeira sólida é nós economizarmos na questão de, será que eu posso comprar? Será que é uma necessidade? Será que eu realmente preciso disso que eu estou querendo comprar? São coisas que, atitudes pequenas, mas que no livro Psicologia Financeira, ele vai dar uma base muito grande que você precisa ter um comportamento com o dinheiro, senão você nunca vai ter dinheiro. E aí vem aquelas frases que nós ouvimos muito quando crescemos ali, as pessoas falam assim, olha, quem é pobre fica mais pobre, quem é rico fica mais rico. Mas por quê? Porque a base, a mentalidade faz toda a diferença. E o comportamento também.
Então eu tenho certeza que todas as outras pessoas bem-sucedidas, elas anotam os gastos, anotam tudo que fez de despesa para poder ver aonde está a torneira aberta. Então anote e não tenha compras sem necessidade. O cartão de crédito. Muitos brasileiros estão inadimplentes com o cartão de crédito, pagando o mínimo da fatura. E por quê? Porque fizeram muitas compras desenfreadas e talvez não conseguiu saldar aquilo. São três erros comuns que você precisa adequar. Anote tudo. Não deixe de anotar. Anote tudo, seja numa planilha, seja no aplicativo, qualquer um deles. Na qualquer loja, store, você consegue planilhas para anotar os seus gastos. Segundo, nós temos que diminuir o impulso consumista, porque se a gente for muito impulsivo, nós vamos comprar as coisas que nós vamos comprar, vai ser só por impulso, não vai ser uma necessidade, não vai ser algo que nós precisamos ter, e isso vai nos atrapalhar lá na frente. E terceiro, cartão de crédito. Cartão de crédito nós temos que também faz parte ali das compras impulsivas. Se você tiver um cartão de crédito, você tem que ter consciência que a fatura vai chegar. E quando a fatura chega, isso é importante que você tenha, sim, uma inteligência emocional para não utilizar o seu cartão de crédito de forma irresponsável. Porque depois você vai colher a fatura desenfreada ali. E a independência financeira, ela é mais sobre o comportamento do que sobre quanto eu ganho, sobre a inteligência. Então, que você comece a perceber que a atitude ela vai dar e vai fazer a diferença. Então, é tão verdade quando a gente fala sobre que não é uma questão de valor que a gente ganha, mas sim o comportamento, porque tem muitas pessoas que ganham super bem e estão endividadas. Então, ela ganha bem, mas o padrão dela ainda é acima do que ela ganha. Então, ela não consegue estar bem organizada com as suas finanças. Então, nós precisamos ter um comportamento. Housel fala sobre riqueza ser algo que ninguém vê. Então, quer dizer, não é porque eu não tenho um carrão que as pessoas estão vendo, ou não visto roupas de marca, não tenho uma casa muito enorme, que não tem uma fortuna reservada, investida, guardada. Então, o que eu digo para você? Não é o que as pessoas veem. Muitas pessoas estão cheias de patrimônios, mas todos financiados, todos endividados, não tem nada dele ali. Ele precisa ainda de fazer muita coisa para poder deixar tudo ok, tudo kits. E aquele padrão de vida talvez o traga dificuldades financeiras. A verdade é que ninguém ensina a gente a mexer com dinheiro. O Brasil não tem uma aula de educação financeira, ninguém quer nem saber de falar disso. Mas aqui no canal Financeiro Desafiador, nós vamos falar abertamente para você. Nós vamos conversar abertamente sobre finanças, sobre como organizar suas finanças. Inscreva-se no canal. A consciência sobre dinheiro, finanças, nós vamos estar conversando com você. Nós vamos estar trazendo vários vídeos aqui para poder nós aprendermos juntos. E é lógico, claro, a independência, tão sonhada independência financeira, ela é possível para você que ganha pouco, porque não é a quantidade, mas sim o que você faz com esse dinheiro. Um abraço, fique com Deus e até mais.